Já estamos de volta, o segundo bloco do nosso programa e como prometido, né, a gente vai falar sobre direito trabalhista, esse é o tema. Aproveita, se você tem alguma dúvida, né, tem alguma pergunta para fazer, nós estamos aqui com o Eduardo Caramori, ele que é advogado aqui do nosso município, especialista em direito trabalhista, às vezes ele se arrisca também na área do consumidor, então assim, fique à vontade, você pode aqui mandar as suas mensagens, as suas perguntas para a gente, que a gente vai estar tirando essas dúvidas suas através do Eduardo. Inclusive, quero aqui já agradecer, Eduardo, a sua vinda. Obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade também de vir até o programa. Foi uma sugestão, né? Nós recebemos a ligação de uma telespectadora pedindo para que nós entrevistássemos você justamente para falar sobre esse tema. Bom dia. Bom dia, Gislane. De fato, é algo corriqueiro as dúvidas, enfim. Nós nos empenhamos, nos atualizamos para que possamos sanar, possamos resolver algo que está corriqueiro na nossa cidade, que são o trabalho legal, o trabalho extraordinário, mal remunerado e afins. Hoje, quais são assim os principais temas, né? O que você acaba tendo mais dúvidas, né? O que as pessoas procuram saber mais contigo, assim? A dúvida do trabalhador mesmo. Você é mais procurado pelo trabalhador, pela empresa, e quais são as principais dúvidas? Bom, se tu fizer um levantamento, acredito que as maiores dúvidas são quanto aos pagamentos de horas extras. Muita gente não tem cartão ponto, não controla cartão ponto, enfim. A demanda maior do nosso município são nossos casos os frigoríficos, onde esses não pagam os devidos direitos, as devidas famosas horas itinerares, a famosa insalubridade, que é devido. Isso é matéria de ação civil pública, onde já está sendo discutido e aplicando multas para que essas empresas continuem, que mudem a atitude, que não continuem agindo dessa forma. Nós sabemos que a parte mais frágil da relação é o trabalhador, e a Justiça do Trabalho, a CLT, veio justamente para tentar equilibrar, para tentar salvar o trabalhador, isso na época do Juscelino Kubitschek, inclusive, para tentar equilibrar, já vista o trabalho era análogo à de escravidão naquela época. Né? Então, as empresas que não se adequam, eu citei o exemplo dos frigoríficos, mas a demanda é gigante. A nossa Justiça do Trabalho de Rolim de Moura, para quem não sabe, em jurisdição territorial, ele é a maior jurisdição nacional, pois nós temos a Justiça do Trabalho em Rolim de Moura, que abrange os municípios Santa Luzia, Alta Floresta, Alto Alegre, Nova Brasilândia, Novo Horizonte. Então, a demanda de Rolim de Moura é muito grande. Nós contamos hoje com 12 magistrados, com 2 juízes. Precisaríamos pelo menos uns 10 para conseguir equilibrar, pois a demanda é muito grande devido às irregularidades, né? São muitas irregularidades. Mas a Justiça do Trabalho está aí para resolver isso mesmo. O setor industrial, ele tem uma demanda maior? Poderíamos citar que a cada 10 ações no município de Rolim de Moura, 6 ou 7 são dos frigoríficos, sem sombra de dúvidas. Hoje, o que abarrota a Justiça do Trabalho são as ações contra os frigoríficos. Eles sabem dos deveres, porém, não preferem pagar na justiça, então, deixa acontecer, né? Inclusive, a gente tem aqui hoje vários servidores que estão sem receber de um frigorífico que passou aqui pelo município, mas tem muito tempo já. Há uma lentidão nesse processo e essas pessoas, elas vão conseguir receber ou não? Bom, os trabalhadores, eu até acredito de qual empresa você estava falando, mas, inclusive, veio uma nova empresa para o município e os boatos eram de que seriam uma extensão dessa nova empresa, mas enfim. E também já está dando maior repercussão, né? Pois começa errado e geralmente termina errado. Mas enfim, o que acontece? Os créditos trabalhistas, eles são os primeiros a ser recebidos quando uma empresa decreta uma falência ou um plano de recuperação judicial. Porém, caso os bens dessa empresa não sejam suficientes para quitar os débitos trabalhistas, não tem como pagar, não tem como tirar a lei de pedra.
né? Se não existe bens, não existe valores, como é que vai pagar os trabalhadores? Porém, existem ações que está tramitando, e vai. De fato, a Justiça do Trabalho é hoje a justiça mais rápida, mais eficaz, enfim. Porém, né, quando não se tem de onde tirar, fica um pouco mais complicado. Eu imagino. Então, eu tenho algumas perguntas aqui, Eduardo, que nós recebemos e também algumas que nós separamos, né? Então, a minha primeira pergunta é: o trabalho realizado em dia feriado, não compensado, ele é pago de que forma? Né? Essas são algumas das dúvidas que a gente vai estar tirando aqui, que são as dúvidas talvez mais frequentes, né? Que a pessoa às vezes não tem acesso, não sabe de onde tirar essa dúvida, com quem tirar essa dúvida. Então, o trabalho realizado em dia de feriado não compensado, ele é pago de que forma? Bom, primeiro temos que analisar se existe uma convenção coletiva ou algo de espécie, ou uma sentença normativa estabelecendo o banco de horário, banco de horas, onde esse horário é compensado. Caso não haja uma compensação de horário, é devido ao trabalhador o percebimento em dobro. Ou seja, é feito o salário dividido pela carga horária, acha-se o valor da hora desse trabalhador, e os trabalhos no domingo ou feriado são acrescidos de 100%. Bom, um exemplo simples, caso o trabalhador, o horário dele seja R$ 7,00 a hora, cada hora trabalhada nos domingos ou feriados serão R$ 14. Isso é pacífico, né? Isso não tem muita discussão quanto a isso. Tem que se atentar quanto à convenção coletiva ou sentença normativa, pois a empresa geralmente faz uma convenção, enfim, tudo conversado não é mais tranquilo. Ah, certo. E qual que é assim a jornada de trabalho, né? A duração da jornada de trabalho? Bom, a CLT estabelece que a jornada é semanal de no máximo 44 horas. Isso daria em torno de 8 horas durante a semana e 4 horas aos sábados. Porém, existe essa brecha ou essa lacuna, enfim, essa possibilidade da CLT das horas extras. Porém, nós temos que se atentar que as horas extras elas não surgiram para elas serem habituais. As horas extras elas são excepcionais. Então, a empresa que obriga o trabalhador a fazer 1, 2 horas extras, que é o máximo por dia, isso não pode ser imposto. A hora extra ela não pode ser habitual, ela tem que ser esporádico. Hoje tu vai precisar ficar um pouco mais. Hoje o que é habitual está errado. Está errado, não pode. Tá certo. Quantas horas de descanso deve haver, né, entre uma jornada de trabalho e outra? Pois existe, como eu disse anteriormente, as convenções coletivas. Existem regimentos de trabalho, um exemplo desse 12/36. Tem pessoas que fazem esse plantão, isso é comum na área da segurança, isso é comum na área da saúde, porém, independente desse horário, tem que haver o descanso de 1 hora. A CLT estabelece que mesmo que haja esse plantão de 12 com 36 de descanso, que haja uma pausa de no mínimo 1 hora. O intervalo interjornada seria, num trabalho de 8 horas, seria do intervalo de no mínimo 1 hora. Então, nós temos 4 com 4 e com intervalo de no mínimo 1, mas o comum são 2 horas. Né? Então, como eu te disse, caso seja uma convenção ou plantão, enfim, as pessoas têm que analisar, cada caso é um caso. Nós não podemos taxar aqui, são tais horas, depende. Até Depende da porque, situação. eu não sei se você já até ouviu, né, alguns empresários dizerem que se for seguir ao certo tudo, a empresa fecha, né? Então, também igual você falou, tem que ter esse acordo, tem que ter, né, digamos que um jogo de cintura também e um acordo entre as duas partes, né? Nós conversamos anteriormente sobre
sobre a CLT. De fato, a CLT é uma norma, uma lei, uma legislação leonina. A carga tributária, a carga é alta. Porém, as empresas que não se adequam acabam frequentando a Justiça do Trabalho frequentemente. Uhum. Então, a CLT, justamente a leonina, foi criada na época de JK, justamente pelas empresas que exigiam um trabalho análogo de escravidão. Então, nós tínhamos trabalhadores que hoje se assemelham aos trabalhos em carvoaria, de 16, de 17 horas, trabalhos com menores, enfim. É um trabalho escravo ainda. É um trabalho escravo. Só que isso era comum antes da CLT. Então, a CLT veio para tentar equiparar empresa, empregado, empregador e trabalhador, justamente para que não haja esse abuso. Porque o que as pessoas esquecem é que o vínculo trabalhista, existe a subordinação, existe a oneração, porém, ninguém está de favor na empresa. Tu está prestando os teus serviços e, em contrapartida, tu está sendo remunerado. Só que tu está sendo subordinado, tudo bem. Mas tu não é obrigado a fazer tudo que o empregador quer. Você tem seus direitos, tem seus deveres. Então, o que é importante é tecer alguns comentários quanto aos deveres dos trabalhadores. Os trabalhadores entendem também que existem muitos direitos, tudo bem, nós entendemos perfeitamente também. Porém, as pessoas têm que se atentar nos seus deveres, quanto à subordinação, quanto ao horário, quanto às faltas. Tudo tem seu direito e seu dever. Isso é fato, né? Hoje, quando um funcionário está no aviso prévio, né, tem muitas complicações também. Às vezes, ele aproveita, já estou cumprindo o aviso mesmo, né, ele acaba fazendo muitas coisas erradas. Isso também acontece muito e ele pode perder os direitos dele, né? O aviso prévio ele já foi criado justamente para o trabalhador procurar um novo trabalho. Tanto que a carga horária do aviso prévio, ela é reduzida. Ou seja, ou a empresa deixa o trabalhador livre 2 horas por dia, ou ele trabalha 3 semanas e a última não. Mas por que aconteceu isso? Pois bem, se ele trabalha o horário inteiro, como é que ele vai atrás de outro trabalho? Essa é uma mudança, inclusive, recente também, né? Tem um certo tempo, mas assim, se ele não tem um tempo para procurar emprego, como que ele vai... Se ele trabalha das 8 às 16 horas, ele vai procurar um novo emprego no horário do almoço? Não tem como. Então, a inteligência da CLT em colocar o horário reduzido ou a última semana das 4 do mês para procurar um novo emprego. Agora, quanto às irregularidades, né? Ele pode perder os direitos dele se ele cometer alguma infração, alguma coisa ali, né, naquele tempo. Isso. O trabalhador, o aviso prévio, popularmente nós dizemos que alguém paga esse aviso prévio. Ou é o trabalhador ou é a empresa. A empresa pode dispensar o trabalhador. Não quero mais o teu serviço, mas eu vou te indenizar. Mas quando o trabalhador está cumprindo o aviso, depende da forma como começou esse aviso. Foi com pedido de demissão, foi uma demissão sem justa causa, enfim. Nós temos que saber que molde, como se deu essa demissão, essa rescisão se deu de que forma. Então, mas o trabalhador em que pese esteja cumprindo o aviso, ele continua com as mesmas funções, ele continua... Um fato curioso, que talvez as pessoas não saibam, e eu acho imperioso trazer à baila, é o fato das horas extras. No período de aviso prévio, não pode incidir horas extras. Ele não pode, justamente, ele já é um horário reduzido para tu procurar um novo emprego. Qual é a ideia de fazer horas extras? A partir do momento que o trabalhador está trabalhando, cumprindo o aviso prévio, e começa a fazer umas horas horário extraordinário, esse aviso prévio cai por terra. Né? Esse aviso prévio ele cai por terra porque ele não está tendo o direito dele seguido. Agora, durante o aviso prévio, caso o empregado cometa falta grave, isso é possível das punições previstas na CLT. Então, não ache que estou cumprindo o aviso prévio, faço o que eu quero. Não é bem assim. Como eu disse,
A empresa está ali contratando o serviço do trabalhador. Então, assim, é mútuo. Então, a empresa coopera, o trabalhador coopera e assim nós vamos seguindo. Até porque se uma outra oportunidade, né, se ele precisar voltar para a empresa, ele não vai ter ali o currículo sujo, digamos assim, né? Vai ter uma passagem tranquila, legal, e se precisar pode até retornar para o trabalho. Agora a gente vai atender, Eduardo, a participação dessa telespectadora. Ela diz assim, o trabalhador pode vender as férias? Pois é, CLT, salvo engano, artigo 143. Ele dispõe o seguinte, o trabalhador pode vender até 1/3 de suas férias. Então, ou seja, as férias de 30 dias, ele pode vender 10. Caso a empresa obrigue, mas eu quero vender porque eu preciso dessa grana e tal, etc. Caso o trabalhador venda os seus 30 dias de férias e trabalhe os seus 30 dias, a empresa é obrigada a pagar as férias em dobro. Ou seja, a CLT obriga o trabalhador a tirar 20 dias de férias. Isso, houve estudos sobre isso, o trabalhador precisa de descanso. Ele precisa tirar o tempo dele. Quer vender seus 10 dias? Tudo bem, a lei já está previsto. Agora, caso venda seus 30 dias e a empresa seja conivente com a situação, depois fica mais caro para a empresa. Porque ela vai ter que pagar novamente. Ela vai pagar as férias, mas não foi tirado. Ou seja, quais férias? Não existem férias. Se tu vendeu os seus 30 dias, a empresa é obrigada a pagar as férias novamente e dobrada. Certo. A segunda pergunta é: quanto tempo a empresa tem para pagar as verbas rescisórias da rescisão do contrato de trabalho? Bom, volto à situação sobre a forma da demissão. Vamos partir da premissa de que o trabalhador cumpra o aviso prévio. Foi demitido, cumpriu o aviso prévio, a empresa tem obrigação de, no dia seguinte, homologar a rescisão e pagar os haveres rescisórios. Quando o aviso prévio é indenizado, fui demitido hoje, daqui 30 dias eu terminei meu aviso. Fazer uma ressalva, dependendo do trabalho, o aviso prévio são de 30, 33 e assim por diante, vai aumentando a cada ano de trabalhado. Caso o aviso prévio seja indenizado, a empresa tem até 10 dias para homologar essa rescisão, quitar os haveres rescisórios. Caso não haja esse pagamento em 10 dias, o artigo 477 da CLT, parágrafo 8º, ele dispõe de que a empresa recebe uma multa no valor de mais um salário. Então, caso não haja o pagamento com aviso prévio indenizado de até 10 dias, são 10 dias, não são 10 dias úteis, são 10 dias. Sábados, domingos, feriados, enfim. Conta tudo. Caso não pague com 10 dias, incide uma multa prevista no 477 de mais um salário. Ou seja, o aviso prévio, mais um salário, mais os haveres rescisórios. O trabalhador ele tem muita dúvida sobre isso ainda, não é, Eduardo? Na verdade, a CLT é algo que isso deveria ter no colegial, pelo menos os básicos do trabalhador. Haja vista o nosso país, o Brasil em si, ser um país aguerrido, onde a nossa mão de obra deveria ser um pouco mais valorizada. Né? Eu vejo muito descaso com o trabalhador, esse foi um dos motivos de nós termos procurado adquirir conhecimento, etc. O nosso trabalhador, não pejorativo que eu estou dizendo, o nosso trabalhador mais o chão de fábrica, eu vejo que eles são tratados de forma muito diferente, o que deve ser reprimido isso. Isso não pode acontecer. Eu tenho mais a dúvida aqui. Meus salários estão atrasados, o que devo fazer? Na situação que nosso país convive numa crise econômica, financeira, a gente acaba vendo muita coisa semelhante acontecer. Porém, caso o seu salário esteja atrasado, isso são um dos motivos previstos no artigo 483 da CLT, que é a falta grave do empregador. Então, caso o seu salário esteja atrasado, procure um colega, procure um advogado, procure a OAB, que vai te indicar algum colega.
Essa atitude da empresa é uma atitude passível de rescisão indireta. O que é rescisão indireta? Eu sou o trabalhador, estou cumprindo a minha parte, a empresa não está cumprindo a parte dela. Eu não quero ser demitido, não quero que o meu contrato seja rescindido, porém, não estão me pagando, meu salário está atrasado, as vias judiciais pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho, ela vai acontecer dos mesmos moldes de uma demissão sem justa causa. Estou pedindo a rescisão porque não está me pagando. Ele tem direito a levantamento do FGTS, multa rescisória, férias vencidas ou vincendas, 13º, tudo proporcional. Enfim, mas eu tenho visto uma prática corriqueira. Porém, nós acompanhamos algumas decisões, nosso Tribunal Regional do Trabalho em Porto Velho tem mantido umas decisões de que atraso de salário só se daria em caso de 3 meses de atraso. Bom, eu acho um completo absurdo isso, porque se o trabalhador ele trabalha, corre, dá duro o mês todo para quitar suas contas, para colocar o alimento dentro de casa, ao meu ver, se a empresa fica 3 meses sem pagar o salário do trabalhador, ele morre de fome. Sem dúvida. Então, eu acho um completo absurdo isso. É uma opinião minha e de muitos magistrados. Porém, às vezes o nosso tribunal tem algum desembargador que entende de uma outra forma. Porém, a linha que seguimos é de que o atraso do salário após o 5º dia útil, que é o prazo que a empresa tem para pagar, já é passível da rescisão indireta. É claro, como eu disse, tudo é conversado. Certo. Né? Seria a próxima pergunta, né? Quanto tempo? Aí você já respondeu, mas não tem problema. Agora tem mais uma pergunta. Quanto tempo eu tenho para buscar os meus direitos na justiça? Parece uma pegadinha quando nós dizemos sobre prescrição na justiça do trabalho. Por quê? Vou tentar explicar de uma forma um pouco mais plausível. Via de regra, o prazo para pleitear seus direitos trabalhistas são de 2 anos. O que nós temos que nos atentar é o seguinte: o trabalhador tem que se atentar que ele consegue pleitear os últimos 5 anos de trabalho. Então, vou te dar um exemplo prático. Imaginemos que o trabalhador rescindiu o contrato hoje e hoje está completando 5 anos de trabalho. Tudo bem, hoje é 14? 14 do 6, né? 15? 14 ou 15? 14 ou 15? É 15. Perdão. Imagine 15 de junho de 2016. O trabalhador tem até 14 de junho de 2018 para entrar com uma ação. Porém, passados esses 2 anos, ele consegue pleitear os últimos 5 anos. Ou seja, os 2 últimos ele não trabalhou. Certo. Ou seja, ele vai conseguir pleitear as verbas dele dos últimos 3 anos. Os 2 primeiros anos estão prescritos. Então, ou seja, ele tem um prazo de 2 anos para pleitear os últimos 5. Ou seja, caso ele trabalhe 5 e daqui 2 anos entre com uma ação, ele vai perder os 2 dias. Os 2 anos primeiros. Acho que dessa forma acaba ficando um pouco mais claro. Né? É um pouco mais claro. Tem 2 anos para entrar com uma ação para pleitear os últimos 5. Caso os últimos 2 não tenham sido trabalhados, os 2 primeiros estão prescritos. Esse não adianta discutir. Está prescrito. Uma inteligência da CLT de que o trabalhador, se em 2 anos ele não correu atrás do que era de fato direito dele, por que ele vai pedir depois? Então, por isso que eu aconselho, houve a rescisão do contrato de trabalho, procure um colega, procure a OAB, enfim, para sanar um pouco dessas dúvidas, se está correto. O sindicato, né? O próprio sindicato da categoria pode te tirar algumas dúvidas sobre isso, porque, eu digo, tem muita empresa que faz muito certo e tem muita empresa que faz muito errado. Certo. E as boas acabam pagando pelas ruins. Parece que todo mundo quer ferrar com o trabalhador. Não, temos inúmeras empresas idôneas na cidade, assim como temos inúmeras que não prestam o devido respeito aos trabalhadores. Agora,
Eu vou aqui agradecer, né? Vou agradecer a equipe LG. Foi a equipe LG quem pediu a sua vinda aqui no programa e também montou algumas dessas perguntas, elaborou algumas dessas perguntas que a gente está fazendo aqui para você. Inclusive, o próximo tema que foi elaborado foi sobre gravidez, né? A partir de que momento a trabalhadora gestante não pode mais ser demitida? Bom, é um pouco mais de conhecimento do público quanto à gestação. A gestante existe a partir do momento da confirmação da gravidez, a gestante adquire um período de estabilidade. O que seria esse período de estabilidade? Nesse período, ela não pode ser demitida sem justa causa. Muita gente esquece e acha que pode fazer de tudo também e não vai ser demitida. Não. Ela não pode ser demitida sem justa causa. Por justa causa, pode. O que acontece? Esse período de estabilidade são de até 5 meses após o parto. Ou seja, descobriu que está grávida os 9 da gestação, mais os 5 pós o parto. Ou seja, são 14 meses. O que muita gente talvez me pergunta, fica na dúvida, quanto ao aborto. O aborto é um parto. O aborto é parto. Não está vivo, mas é um parto. Não nasceu com vida, mas houve, enfim. E após o aborto, existe esses 5 meses, como a CLT prevê. Existem os 5 meses de estabilidade após o aborto ou após o parto. Nesse período da gestação, a empresa, a trabalhadora adquire essa estabilidade a partir da confirmação dessa gestação. A partir do momento que confirmou essa gestação, ela adquire a estabilidade automática. Mesmo quando está no período de experiência, Eduardo? Essa é uma discussão que a CLT não tinha previsto, e nós sabemos que, por mais que os doutrinadores, os legisladores prestem muita atenção, nós não conseguimos sanar todas as dúvidas do cotidiano. Então, isso vão acontecendo entendimentos dos tribunais superiores, e nós temos uma súmula de que, mesmo no contrato de experiência, a gestante adquire a estabilidade. Isso foi uma matéria discutida durante um longo tempo, e hoje está estabelecido. A gestação adquire a estabilidade a gestante a partir do momento que ela descobre a sua gravidez, independente se o contrato é por prazo determinado ou indeterminado. O determinado seria aos 45 dias, com prorrogáveis por mais 45 da experiência. Adquiriu na experiência, já tá. O trabalhador, a empresa que adquire, contrata os serviços de um trabalhador, da trabalhadora nesse caso, e a trabalhadora não sabe da gestação, mas ela está gestante de 15 dias ou 20 dias, enfim, não tem problema. Ele te contratou, independente do conhecimento da gestação ou não, adquirir essa estabilidade. Agora chegou uma pergunta aqui pra gente, inclusive quero agradecer ao Luciano, viu? O Luciano do Apetite Online está acompanhando aqui o programa, e ele diz, que motivos podem ser bloqueados, quais motivos podem ser bloqueados o seguro-desemprego do trabalhador? E ele tem que ir em Ji-Paraná para a verificação, né? Além de ficar mais 30 dias esperando a agenda, ainda tem que ir a mais de 100 quilômetros, se quiser, né? E aqui tem a representação em TRT. Então, essa é uma discussão também, né? As pessoas têm que ir até o Paraná. Boa pergunta, uma dúvida muito corriqueira também. O que acontece? Nós não contamos, em Rolim de Moura, com o Ministério do Trabalho. Muita gente fala da vara do trabalho, no Poder Judiciário. Mas não é o Ministério. Não é o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, hoje, nós temos somente em Ji-Paraná. Assim como eu escuto de gente falando das comarcas vizinhas, mas por que em Alta Floresta, por que em Alto Alegre, por que em Nova Brasilândia não tem Justiça do Trabalho? Nós temos que ir em Rolim de Moura para dirimir o conflito. É isso mesmo. Então, e quanto aos requisitos, houve, salvo engano, em janeiro de 2014, uma norma que passou dos 6 meses de trabalho para os 18 meses. Então, existem requisitos para a concessão desse seguro. Então, o trabalhador que preencheu esses 18 meses, ou com a soma destes, some os 18 meses, sem que tenha recebido no último ano o seguro-desemprego, ele tem direito. E, infelizmente,
para requerimento, caso haja algum problema. Isso não é todo lugar, porque o nosso próprio Cine, que fica próximo ao Corpo de Bombeiro, isso, ele agiliza esse procedimento. Caso haja algum empecilho, algum problema, isso tem que ser resolvido no Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho, infelizmente, nós só temos em Ji-Paraná. Eu recebo essa notícia inúmeras vezes. Doutor, tenho que ir lá em Ji-Paraná. Tem que ir em Ji-Paraná. Já era para ter aqui, né, Eduardo? Porque aqui é um polo também, digamos assim, é uma regional Rolim de Moura, né? Pegamos por base que nós temos aqui a vara do trabalho da nossa Zona da Mata em Rolim de Moura. Pois é. Né? Mas assim, isso gera custos de servidores, isso gera custo estrutural, e a gente sabe que nesse momento que nosso país convive, o que eles estão fazendo de tudo para diminuir custo, para diminuir gasto, inclusive a Justiça do Trabalho nacional, isso estava correndo um sério risco de em agosto paralisar as suas funções justamente por conta de recursos. Né? Não tinha recurso para servidores, para os juízes e etc. Mas, pelo que vê, o caos será ciclópico. Então, não vão deixar isso acontecer. Esperamos, né? Esperamos que não aconteça. Porque terão muita gente com os seus direitos no limbo, sem que sejam julgados, justamente porque os servidores, assim como nós vimos na matéria anterior dos agentes, poderão ficar sem perceber os seus salários. Então, é algo preocupante, porém nós acreditamos num progresso, numa mudança do nosso país. E vamos lá. Nossa, a gente poderia ficar aqui horas e horas, porque o tema Justiça do Trabalho, né, direito trabalhista, é um tema muito complexo, mas infelizmente a gente vai terminar por aqui a nossa entrevista, mas eu quero já deixar aqui o convite, Eduardo, para você voltar no programa em um outro momento. Eu não sei da sua disponibilidade, para vocês terem uma ideia, ele é solicitado, né, e a gente conseguiu marcar a entrevista da semana passada para essa semana, né, então assim, se a gente conseguir um espacinho para você voltar em um outro momento para a gente falar de outros temas, vai ser muito bom, e eu quero agradecer desde já a sua vinda no nosso programa e agradecer também a equipe LG, que foi quem pediu para que você viesse. Realmente, parabéns, viu? A entrevista é muito boa mesmo e a gente espera outras sugestões também e outras perguntas de outros telespectadores. Tá ok, Eduardo? Obrigada, viu? Eu que agradeço a toda a equipe, toda a recepção. E de fato, nós ficaríamos aqui muito tempo, são muitas dúvidas, muita coisa que acontece errado. A gente não abordou aqui nem 10% do tema. Nós abordamos meia dúzia de artigos da CLT. Nossa. Então, eu digo aos trabalhadores, quem se sentir prejudicado, procure a OAB ou procure um advogado da sua confiança. A OAB poderá estar indicando algum colega, mas não deixe passar. Assim como as empresas, para que ajam corretamente, os colegas estão aí também para assessorar juridicamente, isso está errado, isso está certo. Né? Então, o que começa errado, eu sempre digo isso, começa errado, termina errado. O que começa errado, termina na Justiça do Trabalho. Isso é fato, isso é fato. Então, eu agradeço a todos, agradeço o convite, espero ter sanado algumas dúvidas, mesmo que breve, mas assim, fico à disposição. Muito obrigado, acredito que foi de grande valia. A gente vai ter um outro encontro aqui para falar mais do tema, viu? Obrigada, Eduardo. A gente vai agora para o intervalo comercial e voltamos em instantes com promoções e mais informações do nosso município e da região. Não sai daí.